Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa, sou engenheira de alimentos e amo produtos fermentados. Em especial, a minha paixão do momento é a kombucha, mas eu já fiz creme fraiche, já fiz kefir, kefir de leite, kefir de água. E dentre todos os fermentados, o que eu achei mais prático e mais fácil de se trabalhar foi a kombucha. Então, pelo menos foi o que mais se ajustou com o meu jeito, né? Kefir requer cuidados diários e a kombucha não. Eu consigo fazer uma vez por semana e eu tenho uma produção grande uma vez por semana, eu não preciso ficar todo dia cuidando da kombucha. E aí, vocês já devem ter acompanhado aí meu perfil, eu comecei a postar várias coisas sobre a kombucha, e hoje eu recebi uma pergunta que tratava do Scooby. A pergunta que eu recebi era que a pessoa sonhava, não sei se ela vai estar aqui, sonhava em ter um Scooby bonito, um Scooby branquinho, gordinho, porque o dela estava feio. E, gente, é muito diferente. Vocês precisam decidir se vocês querem fazer kombucha ou se vocês querem produzir Scooby, porque o objetivo é totalmente diferente, tá? Ou a gente prepara tudo para uma coisa ou para outra. E aí eu vou mostrar para vocês um Scooby gordinho. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, não repare nas minhas unhas porque eu tava roendo o esmalte. Meu marido tem enxaqueca e eu não posso usar acetona, olha que maravilha. E aí eu fico roendo assim, no dente mesmo, e aí eu não roí tudo, olha, tá faltando algumas. Não deixa ela nervosa. Aqui dá pra ver umas bolhas, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui na imagem eu vejo. Ai, peraí. Aqui também, cadê? Desse lado. Também tem bolha, tá vendo aqui? E esse aqui de cima é o meu Scooby filho, né? Ele já nasceu, já brotou, sei lá como é que vocês vão chamar, a partir desse outro que tá aqui embaixo, ó. Deixa eu virar mais o vídeo, pior que ele vira junto. Ó. E na verdade tem dois que estão até grudadinhos aqui. Ai, voltou. Esse é um deles, né? Eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tenho um monte de vidro. Ó, vou pegar mais um. Esse aqui já tá um pouco diferente daquele, mas ainda tem gás, ó. E tá tudo junto aqui em cima. Aquele ficou no fundo, esse daqui não. Esse daqui não tem nada no fundo, tudo subiu, tá? Então, por que que um sobe, por que que o outro fica no fundo? Ai, gente, é porque eles quiseram, não tem uma resposta técnica para isso. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o meu Scooby mais gordinho de todos, que foi meu última, eu tô olhando para cá, tô olhando para lá, não sei para onde que eu tô olhando, vocês estão me vendo, né? A minha última aquisição, que foi da minha ida lá para Floripa. Olha o tamanho desse Scooby americano, gente. Isso aqui que é Scooby. Olha isso. Andréia, você tem que ter um desse daqui. Se você quer um Scooby gordinho, olha, isso daqui é a solução. Então, o que eu comprei, na verdade eu ganhei esse de baixo, que já era enorme. Em menos de um mês ele fez esse gigante aqui. Eu vou mostrar também um outro que é o alemão, para vocês verem que muda muito de um Scooby para o outro. Olha, o alemão, a mãe da kombucha tá aqui embaixo, e olha que fininho, diferente do americano. O americano é um monstro, bombado. Acho que se não tivesse sido eu fazendo, eu ia achar que a pessoa fez alguma coisa diferente, porque é muito diferente um Scooby do outro. E eu vou mostrar para vocês também o canadense. Ó, que é mais fininho também. Ó. E todos eles, gente, cada fermentação é uma fermentação única. Cada fermentação tem uma característica. É claro que a gente precisa observar, né, algumas características que nos indicam que a fermentação está indo bem. Mas deixa eu voltar aqui pro meu roteiro, senão eu vou me perder. Ela perguntou o que é Scooby. Scooby, tá. Deixa eu voltar aqui pro roteiro, eu já vou responder o que é Scooby. Peraí.
Bom, Scooby é uma sigla. Na verdade, eu devo estar falando errado, né? Porque se a gente for pronunciar, talvez fosse SCOBY. Porque quando a gente fala Scooby, a gente lembra do Scooby-Dooby-Doo, né? E não é. O Scooby do desenho tem 2 Os, esse SCOBY é SCOBY. Então, eu acabei de fazer uma postagem hoje, voltem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem lá uma postagem falando da mãe da kombucha, que é falando justamente do Scooby. Essa sigla, Scooby, foi um pesquisador que ele deu o nome para esse biofilme, porque na verdade o Scooby é um biofilme, então deu esse nome que significa uma colônia simbiótica de leveduras e bactérias. No caso, são bactérias acéticas, em sua maioria, e leveduras. E aí a gente vai entrar onde eu queria mostrar para vocês que é uma levedura pendurada aqui. Nessa aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, olha, tá vendo um fiozinho bem aqui assim, ó? Aqui tem um fiozinho. Eu tenho um outro vidro que tem uma levedura bem grandona, peraí. Esse aqui já não tem nada. Olha, esse é o oposto. Ele tá super transparente, clarinho. Mas tem levedura, só que tá lá pro fundo, ela não tá pendurada. Eu não tô achando. Ah, e aqui já dá pra ver, ó. Deixa eu pegar junto com o alemão aqui. Tem leveduras, ó. Tá vendo essas... De vez em quando eu posto umas fotos que fica tipo uma renda pendurada. Aqui, ó, essa parte pretinha aqui, mais escura. São leveduras. Então, quando vocês não conhecem, quando vocês começam a produzir kombucha, é muito comum vocês acharem que tá tudo estragado e querer jogar tudo fora. Porque são vários aspectos, várias texturas que se formam dentro do... Me dá aquele vidro que o bebê derrubou, amor, por favor? Que se forma dentro do vidro, e aí, quando vocês não têm experiência, fica difícil de avaliar se aquilo é uma contaminação ou não é. Mas se vocês fecharam direito, se fizeram tudo da maneira adequada, não tem por que se preocupar, que é natural da própria fermentação. O que eu queria dizer para vocês é que essa live, ela faz parte de uma série de lives que eu vou fazer até o dia 27 de janeiro, porque no dia 28 vai ter uma masterclass sobre a produção, sobre os benefícios, na verdade, da kombucha. E nesse dia eu vou lançar o meu curso oficialmente. Então, assim, quem tá doido para fazer kombucha, quem quer aprender a fazer kombucha, não deixe de anotar aí na agenda que dia 28 a gente vai ter uma masterclass. Até lá, eu vou fazer várias lives. E a pergunta da Andréia hoje me motivou para fazer essa daqui. Então, assim, primeira coisa, vocês lembram daquela música lá de não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Gente, não importa se o seu Scooby é feio, se ele é fino, se ele é escuro, ele vai fazer kombucha também. Esse é o primeiro ponto, tá? Não é o Scooby que faz a kombucha. Esse é o segundo ponto. É a kombucha que faz o Scooby. O Scooby, na verdade, ele é um subproduto da produção de kombucha. Só que as pessoas têm uma ideia errada, eu já tenho que olhar para cima agora, né? De que o Scooby é o objetivo da produção, e não é. O que a gente quer fazer, a gente quer produzir kombucha. Ok? Todo mundo... Vocês não querem comer Scooby, vocês querem comer Scooby? Não. Com certeza não, apesar de que eu como, a gente faz algumas receitas aqui, eu tô testando algumas para trazer para vocês, já fiz um brigadeiro maravilhoso. Mas tenho certeza que vocês não querem comer Scooby. Tenho certeza que muitas pessoas que tomam kombucha, se oferecesse para ela o Scooby, elas iam virar, torcer o nariz e não iam querer comer. Então, o objetivo, geralmente, né, a menos que você queira vender o seu Scooby, é produzir kombucha. Então, esqueçam essa história de que meu Scooby tá fino, meu Scooby tá feio, meu Scooby... Não importa. O que vocês têm que avaliar é o gosto da kombucha, tá? E aí é que tem um grande problema, que é o tempo. O tempo necessário para a gente formar, para que se forme, na verdade, um Scooby gordinho, fofinho, branquinho, bonitinho, ele é diferente do tempo para a gente ter uma boa kombucha. Para a gente ter uma boa kombucha aqui onde a gente está, nesse calor, é muito rápido. Então, não demora muito, 5, 6 dias você já tem uma kombucha.
Lá no sul demora mais, principalmente se tiver no inverno. Pode demorar 14 dias, 15 dias. E ainda no sul mesmo, no Rio Grande do Sul, o pessoal coloca até um cobertor em volta do vidro para poder melhorar, porque senão demora demais a fermentação. Então, aqui é rápido. E aí, nesse tempo tão curto, a gente não consegue ter a formação de um Scooby tão grande. Com exceção desse americano aí que eu mostrei para vocês, que é um absurdo, né? O Scooby que ele faz um Scooby muito grande, muito rápido. E por que isso acontece? Qual é a diferença, né, do Scooby alemão para o canadense, para o americano? É a quantidade da bactéria, especificamente da bactéria da Acetobacter chilino, porque é ela que faz esse Scooby. O Scooby, quando eu disse que ele é uma colônia simbiótica, deixa eu só concluir a ideia. O que é uma colônia simbiótica? Aquilo ali é uma matriz celulósica, onde vivem emaranhados ali tanto bactérias láticas, pode ter, bactérias acéticas e as leveduras, e todas elas vivem unidas, felizes e contentes. Então, uma depende da outra. As leveduras, o que elas fazem? Quando a gente começa a produção, que a gente faz a inoculação, as leveduras pegam o açúcar que a gente coloca no chá e transformam em álcool. Por isso que tem a grande polêmica de criança tomar kombucha. Será que pode tomar? Será que não pode? Porque tem álcool. Depois eu vou fazer uma outra live sobre isso. Mas tá todo mundo junto ali dentro do vidro. Então, ao mesmo tempo que a levedura está formando álcool, a bactéria acética está pegando esse álcool e transformando em ácido acético. Então, é tudo muito dinâmico e tudo muito rápido. A gente não vê esse álcool, a gente não percebe esse álcool. Eu nunca percebi álcool nas minhas kombuchas, tá? Talvez alguém, não sei se alguém quiser comentar aqui depois se alguma vez já sentiu álcool, mas eu nunca senti. Mas ainda assim, as bactérias acéticas estão lá. Então, mesmo que as leveduras produzam o álcool, as acéticas consomem. Então, não tem... como eu já falei para vocês, eu nunca percebi. A legislação tem um teor limite de 0,5%, se eu não me engano, que é tolerável na kombucha. E outra coisa, a gente faz fermentação como? Com um guardanapo aqui aberto. Então, ainda que haja produção de álcool, ela evapora. Então, não tem esse problema. Eu não vejo isso como um problema. Em relação às condições de formação do Scooby, né? Por que é diferente, então, o americano, do canadense, do alemão, E mesmo os nacionais também são diferentes um do outro. Porque muda um pouquinho a composição. Então, por exemplo, esse Scooby que veio lá de Floripa, agora ele já veio para cá. Conforme eu for manuseando ele aqui, ele vai ganhar micro-organismos daqui. Por mais que eu faça a sanitização da minha mão, de todos os utensílios que eu utilizo, mas a gente tem bactérias no ar também. Eventualmente pode acabar acontecendo ali de cair, vamos dizer assim, alguma bactéria ali, ou uma levedura, e se incorporar naquela matriz. Isso já vai fazer com que ele seja diferente. Então, assim, cada Scooby, ele é único da pessoa que está trabalhando com ele. Então, os meus, eles são todos muito parecidos, não vejo diferença entre eles, quase todos se formam branquinho, vou mostrar de novo, para vocês verem aqui, dessa mesma, isso aqui tem mais ou menos um mês, tá? Se eu for tomar isso aqui, tá horrível, tá um vinagre, porque uma kombucha de um mês é intragável, é vinagre puro, não dá para tomar. Mas o Scooby tá lindão. Então, se eu quiser começar um novo lote, se eu quiser doar esse Scooby para alguém, se eu quiser vender esse Scooby para alguém, o que a pessoa vai fazer? Ela vai começar a fazer a kombucha dela do zero. Ela vai pegar chá verde ou chá preto e 10% do volume de onde ela vai fermentar tem que ser preenchido com uma kombucha já velha, vamos dizer assim, que seria essa daqui de um mês, tá? Então, todo mundo, que essa semana eu fiz o anúncio lá na minha página do Instagram, no meu perfil, quem quisesse Scooby, que eu ainda tinha Scooby, que poderia entrar em contato comigo. Então, algumas pessoas já adquiriram seus Scoobies. Então, já vão começar a produzir. E aí, o que acontece? Por que eu vendo chá junto? Porque a colônia vai sentir se eu mudar.
Então, quando a gente muda de, sei lá, de cidade, a gente tem pessoas que sentem mais, né? A gente se sente mal, muitas vezes a gente sente diferença no intestino, algumas pessoas têm diarreia, por conta da diferença da água, por exemplo. A diferença dos micro-organismos entre duas cidades, por exemplo, elas podem acarretar diferentes sintomas nas pessoas, e cada pessoa reage de um jeito. E isso também está relacionado com a microbiota intestinal de cada um. Algumas pessoas têm uma microbiota mais saudável, mais resistente, vamos colocar assim, e outras são mais sensíveis. E com as colônias, com os scoobies, acontece a mesma coisa. Só que reparem que quando a gente vai começar uma nova kombucha, não basta eu dar para essa pessoa só o Scooby. Como eu falei para vocês, o Scooby é um subproduto. O que interessa mesmo é a kombucha. Essa aqui não está adequada para consumo, por quê? Porque o pH dela está muito baixo. Então, deve estar quase menos do que 3, 3,2, sei lá, por aí. Então, assim, para a gente tomar, impossível. Se vocês colocarem isso aqui em cima de uma superfície, dependendo da superfície, ela vai desbotar toda, porque é ácido mesmo. Então, mas a gente precisa desse volume, desses 10%, para reduzir o pH do chá novo, para que novas bactérias não invadam aquele espaço. E assim a gente garante a segurança da colônia e garante a formação de um novo Scooby, e todo o ciclo continua. Então, o Scooby, ele é muito endeusado, ele é muito idolatrado, tem gente que acha que ele é um ser vivo, e que é ele que é o rei da kombucha, mas na verdade não é, ele é só um coadjuvante ali. Ele indica se a fermentação está ocorrendo? Indica, tá? De uma certa forma ele indica. Se vocês tiverem uma fermentação que não apresente, por exemplo, a formação de Scooby, é um sinal de que tem alguma coisa errada com ela, porque a bactéria acética, no caso a xilina, não está produzindo. Mas o fato dela produzir um pouco menos esse mês, ou nesse lote, digamos, num lote que você esteja fazendo agora, não é indicativo de que está tudo perdido, de que está tudo ruim. Pode ser que você tenha feito alguma coisa errada ou alguma coisa diferente na sua produção. E aí a gente vai entrar numa questão super importante, assim, que é a questão das receitas, né? A questão dos protocolos, o jeito de fazer. Se vocês forem no YouTube agora, vocês vão achar um monte de vídeo de gente ensinando a fazer kombucha. Tem cada coisa que eu fico horrorizada. É muito, muito louco isso. Eu vi esses dias uma pessoa ensinando a esterilizar os vidros para poder fazer a kombucha. Ela indicava usar água quente. Aí ela colocava na pia, assim, alguns frascos, pegava água quente e jogava por cima pelo lado de fora. Quer dizer, pelo amor de Deus, assim, não tem condição, sabe? Quando você não sabe, quando você não entende os fundamentos de cada etapa, por que você está fazendo cada coisa, fica muito difícil você fazer o negócio de uma forma correta. Então, às vezes, vocês vão receber ou vão ganhar o Scooby de alguém, e aí vocês vão receber um protocolo dessa pessoa e ela vai te dizer, faça isso assim, 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 porque tem que ser assim. Ela não necessariamente sabe por que ela está fazendo, mas ela só te diz que tem que ser assim. E, às vezes, quem passou para ela já ensinou errado para ela. E aí isso complica. Então, é preciso saber exatamente o que cada etapa representa, a importância de cada etapa, onde é que está o pulo do gato, né, na produção da kombucha, para que a gente não erre. Então, e ainda assim, uma kombucha errada, por exemplo, você pode aproveitar para fazer um vinagre. Você não tem perda. Por isso que lá no começo eu falei que entre kefir, o creme fraiche, eu prefiro kombucha, porque não tem desperdício. Na pior das hipóteses, você tem um produto para limpar o chão do teu banheiro, porque teu azulejo vai ficar limpo. Então, é muito legal. Não tem como dar errado, sabe? Você pode ter um gosto muito ácido e não dá para aproveitar. E aí você faz uma... vamos dar, por exemplo, essa aqui que está super ácida, né? Quando eu fizer uma kombucha com esse líquido aqui, eu recomendo sempre 10%. Imagine que daí vocês cheguem na casa de vocês, não tem como medir o volume exatamente, vocês utilizam 20%. E aí, quando vocês forem experimentar com 4 a 5 dias, vai estar ácida demais porque vocês colocaram arranque a mais. Aí vocês vão falar assim, minha kombucha estragou. Eu fiz alguma coisa errada. Na verdade, é porque vocês não têm noção ainda, não têm know-how, né? Não está acostumado, não está ainda
familiarizado com todas as etapas e o que pode acontecer se vocês modificarem cada etapa. Então, por isso que, assim, se vocês querem seguir alguém, fala em mim que eu vou ensinar tudo certinho para vocês, que não vai ter erro. E a grande sacada, a grande vantagem, uma coisa também que eu acho legal da kombucha, é que a gente pode fazer a kombucha do jeito que a gente gosta. Imagina que se vocês pudessem chegar no supermercado ou em casa e fazer uma Fanta, sei lá, com menos açúcar, ou com mais gosto de laranja, adaptar o refrigerante para o paladar de cada um. É fantástico isso. Então, você pode personalizar a sua bebida, e eu acho isso muito legal. Então, aqui em casa, a gente faz kombuchas diferentes, para mim e para o Lucas, por exemplo. As kombuchas do Lucas são mais doces do que as minhas, porque ele gosta de mais doce do que eu. Então, a gente consegue fazer isso. A gente separa as garrafas que têm mais açúcar das que têm menos açúcar, das que têm mais gás, das que têm menos gás. Então, isso é uma segunda etapa, que já vem na F2, que é uma etapa de saborização, que depois eu explico para vocês. O objetivo dessa live de hoje é para falar do Scooby. Tem alguém fazendo pergunta aí no Instagram? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, vamos desmistificar o Scooby. O Scooby não é a principal atração da kombucha. A principal atração é a kombucha em si. O Scooby vai se formar lá. E o que vocês vão fazer com o Scooby que se formar lá? Vão utilizar para fazer uma nova kombucha ou vão guardar? Ou vão doar? Aí depende, tá? Quando eu começo a fazer aqui em casa, eu utilizo todos os meus Scoobies. Então, normalmente... Pega o hotel para mim, por favor. Pegar o quê? O hotel, que tá ali embaixo. Normalmente, eles ficam no hotel. Eu guardo meus excedentes ali. E o que eu formo de Scooby, o que eu faço a mais, na verdade, já é com o objetivo de vender ou de doar para alguém. Então, esses eu não conto com eles. Mas os meus, eu acabo utilizando todos quando eu vou fazer fermentação. Olha aqui quantos eu tenho. Tá? Então, aqui é o meu hotel, ele tá cheinho de Scooby, ó. Pode ver que tem Scoobies maiores, tem Scoobies menores, mas estão todos aqui, branquinhos, fofinhos. E aqui no próprio hotel, acaba se formando, esse aqui é novo, ó. Acaba se formando um novo Scooby. Porque é assim mesmo, a kombucha, quando você faz hotel, também no hotel se forma um novo Scooby. Então, quando eu vou começar agora a fazer kombucha, eu distribuo todos esses Scoobies em vidros diferentes, eu faço fermentação com todos eles. Então, eles estão aqui porque eu não estou fermentando. Então, eu ia começar uma fermentação ontem, mas aí eu vi que eu estava sem água, e aí não pude começar, porque eu utilizo água mineral, isso aí é uma outra coisa, é um ponto super importante, que faz toda a diferença também na kombucha. Então... Se a gente fosse utilizar, por exemplo, a água da torneira, o cloro interfere, né, na reação. Vocês teriam que ferver bem a água para que ela fique sem cloro. E aí eu não fiz porque eu estava sem água. E aí a gente pediu água hoje, a água era 5 horas, era para ter chegado mais cedo, só chegou 5 horas da tarde, então hoje já está inviável, essa hora eu já não vou fazer. Então só vou fazer amanhã. Se eu estivesse trabalhando com kefir, já teria perdido todas as minhas colônias, porque o kefir não espera. A kombucha, não. Eu não vou perder nem meu hotel, nem tudo que está aqui, porque ela é um produto super estável. Então, eu só vou ajustar a quantidade só vou distribuir, na verdade, né, meus Scoobies e vou botar todo mundo para trabalhar. Só que, se eu tivesse uma kombucha muito nova, digamos que uma kombucha de 5, de 6 dias, é totalmente diferente fazer uma kombucha com um arranque, vou chamar de arranque para a gente diferenciar a kombucha que está pronta da kombucha que a gente vai utilizar como inóculo para um próximo lote. Então, esse arranque de 6 dias, ele é diferente de um arranque de 1 mês. Por quê? Porque o pH é diferente. Então, o pH da kombucha em 6 dias é muito maior não, a gente fala que é muito maior, mas na verdade para pH não é uma variação tão grande assim. A gente tem um pH de, sei lá, 4,5 para um pH de 3,2. Só que isso, na nossa boca, é uma sensação totalmente diferente. Então, um arranque novo de 6 dias pode não conseguir diminuir o pH do meu chá e pode não proteger o meu chá
de contaminações, e aí eu posso perder essa kombucha. Então, se você vai receber, vai começar um novo lote, e você está fermentando agora, você só fermentou 1 litro, por exemplo, e você quer fazer mais do que 1 litro, eu recomendo que você deixe mais do que 5 dias, para que você tenha 1 litro de arranque, e a partir desse 1 litro, você poderia fazer até 10 litros de kombucha, porque a gente usa sempre 10%. Conseguiram entender a conta? Se eu deixar só 6 dias, eu teria que usar, por exemplo, tirar metade desse 1 litro, aí consumo esse meio litro, e eu tenho que deixar esse restante, ou meio litro, ou 200 ml, fermentando um pouco mais, para que esse arranque ganhe força, diminua o pH, para que ele possa ser utilizado em uma nova kombucha. Talvez o que aconteceu com a André tenha sido isso. Ela tenha pegado um arranque não muito forte, e aí começou um novo lote com um arranque que não estava muito forte. E nesse arranque, assim, é importante a gente observar que não é só a questão do pH. Na kombucha é que estão os micro-organismos, né? Então, se a gente tem o benefício de tomar um produto que a gente chama de probiótico, é porque os micro-organismos estão lá. Então, quando a gente faz a inoculação, a gente tem 2 objetivos. O primeiro é a diminuição do pH, e o segundo é carregar todos os micro-organismos ali nesse líquido. Tem gente que, inclusive, faz fermentação sem Scooby. E eu fiz uma fermentação sem Scooby para mostrar para vocês como é que fica. E aí, o que aconteceu? Se formou, aqui, ó. Esse aqui, olha que bonitinho que tá esse Scooby. E essa fermentação foi feita sem Scooby, tá? Eu só porcionei, na verdade. Coloquei aqui um pouco do chá com o chá de arranque. Não sei se o pessoal do Instagram tá vendo. Ó, e tá aqui. Só que isso aqui foi antes do final do ano. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo o fundo que tá branquinho? Isso aqui já são leveduras mortas, tá? Por quê? Porque eu já deveria ter tirado daqui. Então, isso é um outro ponto importante. Você não pode, apesar de eu ter dito que é uma cultura que ela é mais estável do que kefir, mas a gente também tem que cuidar. Então, essa aqui já tem mais de mês, acho que deve ter mais de 2 meses. E olha o fundo como é que tá. Isso aqui é levedura morta, tá? Então, elas já morreram. Aqui dentro, se eu for comparar esse arranque com um arranque de 1 mês, é melhor utilizar o de 1 mês, porque esse aqui vai estar muito ácido e também já vai ter menos micro-organismos porque eles já morreram. E a gente nunca coloca o arranque na geladeira, a não ser que seja para, por exemplo, agora. Eu não quero, vou mostrar para vocês esse aqui de novo. Esse aqui já está com 1 mês, eu não quero mais deixar aqui, porque se eu não tirar daqui, se eu não tirar esse Scooby, passar o Scooby Protel e guardar esse líquido aqui, ele vai ficar impróprio para fazer uma kombucha, porque ele vai ficar ácido demais e também vai perder as leveduras. Então, ele é mais estável do que o kefir, que é uma manutenção diária, mas também não é uma manutenção, assim, a cada 3 meses, não pode deixar, né? Você precisa ter um controle das suas colônias, e com o tempo, vocês vão aprendendo, vocês vão percebendo quanto tempo que vocês podem deixar. O aspecto, a cor do Scooby também está muito relacionada com o chá que vocês utilizam. Então, se você utiliza um chá verde, que ele é mais preto do que verde, mais marrom do que verde, vocês não vão conseguir um Scooby clarinho igual o meu, porque esse Scooby é assim, porque a gente utiliza aqui em casa um chá da Amaya, chás que é de uma fazenda de japoneses lá de São Paulo. Eu desisti de utilizar os chás que eu encontrei aqui em Belém, porque eu achei todos bem ruinzinhos. E aí, quando eu comecei a utilizar o da Maia, no começo, eu até levei um susto, porque com 8 gramas de chá, que é o que eu colocava por litro do chá que eu comprava aqui em Belém, 8 gramas da Maia ficou super amargo o chá. E isso que a infusão é feita só por 4 minutos. Isso aí é um tema para outra live, tá? Vocês não podem deixar muito tempo. Tem gente que ferve a água, joga o chá lá dentro, vai mexer no Instagram e larga lá. E aí isso é perigoso, tem até problemas para nossa saúde se a gente fizer dessa forma.
Então, a gente precisa observar a qualidade do chá. E aí, todo o manuseio, todo o processo que você tem, todos os cuidados que você tem ao longo do preparo, acabam interferindo na cor do chá, na cor do Scooby, desculpa, e na cor da sua kombucha, tá? O que mais que eu tinha para falar para vocês em relação a Scooby? Como é que vocês vão saber se a kombucha tá boa? Experimentando. Não tem outra forma, tá? Com o tempo vocês vão saber também. O que eu recomendo vocês fazerem? Fez o chá hoje? Experimenta hoje. O chá sem açúcar. Coloca a quantidade de açúcar que vocês vão utilizar, experimenta de novo e aí começa a fermentação. Todo dia vocês experimentam. Eu já não experimento com 1, 2 dias, porque eu sei que não é o tempo que não tá pronto, não tá do jeito que eu quero. Então, com 4, 5 dias, já tá quase bom. Às vezes pode até estar bom. Se deu um dia muito quente, por exemplo, pode ser que já tenha ficado bom com 5 dias. Se tá um dia muito, muito frio, pelo contrário, pode ser que com 7 dias é que fique bom. Então, vocês precisam experimentar, tá? Não tem uma tabela de tempo. Deixe 5 dias que tá pronto. Não. Isso também é um erro, porque quando vocês começam a seguir pessoas no Instagram, ou no YouTube, ou no Instagram, e pegam, e vocês seguem protocolos de pessoas que moram em outros estados, os parâmetros de referência vão ser totalmente diferentes. Então, até a Silvana, que é amiga da André também, que não sei se ela está assistindo essa live, você vai assistir depois, tem algumas alunas dela que estão trabalhando com kombucha, e é o que eu disse para elas fizeram uma curva para acompanhar os parâmetros físico-químicos, né? Não tem certo e errado, só são diferentes. Não tem como a gente comparar a minha fermentação daqui com uma fermentação do sul. Só são características diferentes. A gente pode só dizer, olha, a dele demorou tantos dias para chegar em pH, sei lá, 4,5, e a minha demorou mais ou menos dias. Mas não tem certo e errado. O que vai definir se a kombucha tá boa ou não é o paladar de cada um de vocês. Então, assim, não se preocupem tanto se tem Scooby ou se não tem Scooby. Pode ser que vocês tenham feito alguma coisa errada e aí vocês mataram todo mundo. Eu já fiz isso. Teve um dia que eu fiz o chá e eu fiquei com preguiça Com preguiça não, fiquei com pressa, na verdade. E quis fazer logo à noite. Eu gosto muito de fazer a minha kombucha à noite. Então, o horário que eu tenho, que eu tiro para mim, que é o horário que eu vou lá me conectar com a natureza, que eu vou me conectar com a mulher selvagem aqui, pré-histórica, que vive em mim, que fermenta tudo, é de madrugada. Então, eu já gosto de ferver água antes, e aí para chegar de noite já tá tudo frio, e poder fazer tudo com calma. Às vezes eu começo meia-noite, eu vou terminar 3 da manhã, 3:30, e é gostoso, normal, não tem problema nenhum isso, não. Mas vocês podem, pessoas normais, eu acredito que devam fazer kombuchas em horários normais, né? E aí, nesse dia, tava quente ainda, tava morno. Só que eu usei o parâmetro, na verdade, que eu uso no laboratório para fazer o plaqueamento, para colocar, na verdade, o agar nas placas. E aí, peguei o chá, botei aqui no antebraço, tava morno ainda. Aí, peguei o termômetro, medi, tava 37 graus a água, me lembro ainda. E eu falei, 37 graus não vai matar ninguém, né? Tá muito... Tá morninho, mas as bactérias vão gostar. Que engano. Virou... os Scoobies não se formaram direito, ficou tudo parecendo uma clara de ovo coagulada, sabe? Acho que eu tenho até foto, eu vou postar depois para vocês verem. Ficou parecendo uma renda, assim, todo furado. Formou Scooby, mas formou bem esquisito. E aí, é uma sucessão de problemas, né? Porque como eu matei alguns micro-organismos lá, esse chá de arranque, essa kombucha que se formou, não é igual a uma kombucha, por exemplo, de um Scooby, de um arranque como esse. Então, se eu utilizo aquele arranque para fazer uma outra kombucha, eu já vou ter uma kombucha deficiente, vamos dizer assim, em alguns micro-organismos, né? Vai faltar, porque eles morreram. Então, a gente precisa sempre, assim, acho que a dica que eu dou para vocês em relação a Scooby é principalmente a temperatura. Vocês precisam cuidar bastante da temperatura, porque ela é fundamental. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Acho que era só isso.
Eu não sei se tem alguém assistindo. Não tem problema também essa live. Aliás, eu não sei se vai ficar gravado. Eu não sei se eu vou salvar essa live. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com ela. Talvez eu salve, talvez eu não salve. Vamos ver. Na verdade, essa live... Agora só tem eu. No Instagram tem 4. Essa live é uma live de teste, né? A gente está transmitindo simultaneamente para o Instagram, Facebook e YouTube. Então, deu certo pelo jeito. Nossa, a internet aguentou, eu estava com medo disso não funcionar. Então, amanhã eu já vou fazer outra live, vou anunciar com mais tempo para todo mundo poder participar. Os sobreviventes que estão online aí, tem alguma pergunta? Vocês já tomaram kombucha? Já fazem kombucha? Quem é que tá por aí? Deve ter pouquinha gente, é fácil pra gente conhecer. Ah, gente, uma dica. Use o Scooby na cozinha. Para fazer brigadeiro é ótimo. E também vocês podem utilizar na pele. Eu bato no liquidificador, primeiro passo o próprio chá verde que eu uso para fazer a kombucha, né? Depois que passa na peneira, a folhinha que fica, passo primeiro a folhinha no rosto, aí depois eu passo o Scooby batido, faço uma máscara. Oi. A Maria Adriana Silva perguntou se ela chegou tarde e falou se dá para usar o Scooby para adubar ou plantar. Também utilizo, só que... só que tem que ter muito cuidado com a acidez, né? Senão vai matar tudo. Então eu preciso verificar. Eu sei que tem gente que usa como adubo, mas, por exemplo, para fazer brigadeiro, eu não utilizo direto o Scooby como ele tá. Eu faço primeiro um banho com bicarbonato, tiro toda a acidez dele, aí depois eu utilizo. Eu já vi uma galera aí fazendo receita usando direto do jeito que tira da kombucha. Fica extremamente ácido. Eu não sei como é que eles conseguem, como é que fica um brigadeiro, por exemplo, com gosto ácido. Eu não sei, porque eu nunca fiz assim. Então, sempre eu me preocupei com essa questão da acidez. Então eu deixo o Scooby na geladeira à noite, né, porque eu sempre faço as coisas de noite. Então, por exemplo, hoje eu vou recolher aqui, vou inocular o que eu vou utilizar. O que eu não for utilizar, se sobrou, aí é que tá uma coisa interessante. Eu utilizo os Scoobies feinhos. Por quê? Porque se eu for doar para alguém, eu não vou doar um Scooby feio, né, gente? Todo mundo quer ganhar uma coisa bonita. Então, como é que a gente vai dar um Scooby feio para a pessoa? A gente tem que dar um Scooby bonito. Então, eu guardo, apesar do Scooby não ser a estrela, da estrela ser a kombucha, eu guardo os Scoobies bonitos e aí eu pego os feios e uso para fazer comida, para fazer alguma receita ou para fazer a máscara do rosto. Eu nunca dou para a pessoa um Scooby feio, tá? E aí eu deixo na geladeira, de molho, num potinho com água, uma colher de bicarbonato, água, coloco o Scooby lá dentro e deixo ele de um dia para outro na geladeira. Aí no outro dia que eu vou fazer a receita com ele, lavo. Então ele fica bem branquinho, fica sem acidez nenhuma e aí dá pra gente utilizar. Agora, pra pele, não. Na pele eu bato ele do jeito que eu tiro da kombucha, eu bato no liquidificador e só coloco um pouquinho de kombucha mesmo para bater e passo no rosto. Ela perguntou o quê? Para planta, né? E também tem um pessoal que deixa secar o Scooby, ele fica parecendo um corinho, desses corinhos de cachorro, sabe? Que a gente compra em pet shop para dar para cachorro. Ele fica seco, esturricadinho assim, e aí viram esses... E o pessoal dá isso pro cachorro ficar roendo, porque não faz mal, né? Celulose. Então, é bom para dar pro cachorro também. Mais alguma pergunta? Andréia, essa live foi inspirada na sua pergunta, inspirada no seu Scooby. Se você não está contente com o seu Scooby, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Então, eu só vi a foto, né? Mas eu não tenho os dados da tua fermentação, então eu preciso saber quanto é que você colocou de chá, quanto é que você colocou de açúcar, há quantos dias você já está fermentando, qual foi o percentual de arranque que você colocou, para poder te dizer se aquela fermentação, se esse Scooby tá um Scooby coerente, digamos assim, adequado com o que a gente espera. Se você quiser um Scooby novo, eu vou ter o maior prazer de te dar um Scooby. Pode, só me manda mensagem que eu deixo aqui na portaria, você vem pegar, e aí você começa tudo de novo, não tem problema nenhum. Ai, gente, eu já misturei também Scooby, viu?
No começo eu tinha o Scooby, eu chamo de vira-lata, né, porque é sem raça definida, não é uma coisa ruim, na verdade, é porque eu já não sei mais de onde veio o meu Scooby. Essa que é a grande verdade. Então, eu tinha um Scooby que eu comprei, e eu recuperei um Scooby de uma marca comercial que é da Tal Kombucha. E aí, na época, eu percebi que o Scooby da Tal, todas as kombuchas que eu fazia com o Scooby da Tal, o Scooby se formava muito mais rápido, porque eles tinham mais Acetobacter xilino do que na minha colônia, com certeza. E aí, um belo dia, eu sempre escrevo nos vidros o que é cada, como vocês viram ali, alemão, canadense, está escrito no vidro. Só que um dia o vidro, eu escrevi no vidro e se apagou. E aí eu não sabia mais qual que era o meu Scooby original, qual que era da Tal. E aí eu misturei todo mundo no hotel. Então, hoje já o meu Scooby, se alguém comprar alguma colônia de mim, já não é um amazônico raiz, porque ele já está misturado com o Scooby forasteiro da Tal, que eu não sei de onde é que é. Posso até tentar descobrir qual é a matriz que eles utilizam, mas eu não sei dizer para vocês. Só sei que a kombucha que os meus Scoobies fazem, a nossa linhagem aqui, vamos dizer assim, é de kombucha muito boa. Quem toma a nossa kombucha sabe que é uma kombucha maravilhosa, ela é perfumada, não é podre. Isso é uma outra coisa também que tem gente que diz que kombucha tem gosto ruim, que tem cheiro ruim. Não tem nada disso. Já aí? Posso encerrar? Posso. Obrigada, então, para todo mundo que ficou assistindo essa live. Você que vai assistir depois, espero que vocês curtam aí o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Tchau, gente.